Aleluia. Deus é bom, glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus, ele se importa conosco. Deus, ele nos tem na sua mais alta estima, porque quando Deus olha para a gente, na realidade, Ele está vendo Cristo, né? Porque nós fomos resgatados e fomos transformados, fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E o Senhor, Ele se importa tanto com a gente que Ele criou esse organismo aqui chamado igreja, onde a gente vem se reunir e a gente vem cada um aprender com o outro sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre aquilo que nos traz crescimento, sobre aquilo que protege a nossa mente e sobre aquilo que nos faz crescer como pessoas, que nos faz crescer espiritualmente. O mundo, irmãos, ele está o tempo inteiro trazendo informações, trazendo conceitos, trazendo notícias vindas do diabo para tentar moldar a nossa mente, para tentar fazer com que aquilo que a gente lê na palavra seja invalidado ou seja visto de alguma forma que não é verdadeira. Mas o Evangelho de Deus, ele é poder para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Deus, ele é poder para despedaçar conceitos, sofismas, tradições, coisas erradas que o diabo coloca na nossa mente. E Deus, em sua palavra, Ele nos traz clareza, Ele nos traz verdade, verdades que quebram esses sofismas, essas estruturas de pensamentos erradas, que muitas vezes, até a gente crente, a gente forma por conta de, às vezes, ver uma notícia e sutilmente a gente vai sendo ali enganado por uma mentira, por uma meia-verdade, por algo que não é condizente com aquilo que a palavra diz. Por isso Deus nos chamou para nós escutarmos a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre renovando a nossa mente com a palavra, sempre trazendo à memória aquilo que Deus muitas vezes já nos falou, mas Ele traz novamente porque a gente precisa ser trabalhado dessa forma. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Pai, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor nos chamou como membros da sua família, Pai. E como um bom Pai, o Senhor se importa, Pai, em nos ensinar. Como um bom Pai, o Senhor se importa que a gente tenha bons conceitos, que a gente saiba, Senhor Deus, o que pensar a respeito de Ti, Pai. E nós sabemos que o Senhor é um Pai bom. Nós sabemos que o Senhor é um Pai que tem alegria na prosperidade do seu servo, como já foi lido aqui nessa noite, Pai. Então, nesse momento, Pai, nós nos colocamos, Pai, à disposição do Seu Espírito para que nós recebemos a boa semente da Sua palavra, Pai. E essa semente, com certeza, vai crescer em solos férteis, Pai, e vai produzir um bom fruto, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, o versículo que eu vou trazer hoje para embasar a palavra está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, na Almeida Corrigida Fiel. A gente tem um Deus que está de braços abertos, com as mãos estendidas para nos abençoar, com as mãos estendidas para nos conceder graça, para nos conceder dádivas e presentes. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, ó homem, que pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele concede aquilo que a gente pede. Aqui Jesus Cristo, Ele estava ensinando essa palavra e trazendo esse conceito à mente das pessoas ali que estavam presentes e apresentando àquelas pessoas um Deus bom, apresentando àquelas pessoas um Deus que, se a gente chega para Ele e pede algo, Ele não nos dará uma coisa que nos prejudica, Ele não nos dará uma coisa que vai fazer com que a gente saia perdendo. Mas Ele diz o seguinte, que qual dentre vós, ó homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou seja, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Deus que estás nos céus. Irmãos, o interessante dessa palavra é o seguinte, que a gente percebe que Deus, Ele está pronto a nos ouvir, Ele está pronto a nos dar. Só que muitas vezes a gente tem alguns conceitos errados na nossa mente, e onde eu quero chegar, às vezes a gente cria, essas estruturas de pensamentos erradas que eu havia falado ali no começo,
porque, não sei, porque às vezes a gente não está ali atento, porque a gente está escutando muita notícia lá fora, a gente está observando as coisas, ou então está ouvindo palavras de pessoas que não estão muito alinhadas à Bíblia. Mas a verdade é que Deus é bom. A verdade é que não importa a circunstância, não importa a situação, não importa se foi você mesmo que criou o problema. Deus, Ele está disponível para te ajudar. Deus, Ele está disponível para te dar aquilo que você pede. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus, Ele sempre ouvia a Cristo. Lá em João 11, não precisa de abrir não, no versículo 42, Jesus Cristo, Ele falou: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Cristo, sempre que Ele orava, Deus o ouvia. Sempre que Ele orava, Deus concedia aquilo que Ele estava pedindo. E Cristo, Ele nos substituiu. Lá em Isaías, no capítulo 1, né, Isaías, ele diz o seguinte, que Deus, Ele não escutava o povo, porque as mãos daquele povo estavam sujas de sangue, por conta do pecado. E mais abaixo ele fala que por mais que o pecado seja sujo como a escarlate, ele se tornará branco como a neve. Então, Jesus Cristo, Ele abriu essa porta para que nós, como igreja, consigamos receber de Deus tudo aquilo que a gente pede. Para que nós, como igrejas, tenhamos acesso diretamente a Deus. E não é o pecado que vai fazer com que Deus não nos escute. Não é o problema que nós geramos, não é a situação que nós geramos que vai fazer com que Deus não nos escute, mas o que vai fazer com que Deus nos escute é o sacrifício de Jesus. Nós precisamos romper com essas estruturas de pensamento erradas, porque às vezes, irmãos, se Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, se Ele nos concedeu a vida dele em abundância, e a gente erra, e acha que porque nós erramos, não temos acesso a pedir algo da parte de Deus, significa que nós não estamos confiando no sacrifício de Cristo, mas nós estamos confiando no nosso próprio esforço, no nosso próprio mérito, mas tudo aquilo que a gente recebe de Deus, a gente recebe por meio da graça, porque nós por nosso próprio esforço, por nossa própria situação, por nossa própria condição, nós não somos dignos de receber nada de Deus, mas porque Cristo Jesus morreu naquela cruz, porque Cristo Jesus lavou os nossos pecados, porque o pecado que era mais vermelho do que a escarlate, nós nos tornamos mais alvos do que a neve, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e Ele nos substituiu. Então a gente vê na Bíblia várias histórias, mesmo antes ali do sacrifício de Jesus, da graça de Deus se manifestando. Um exemplo é aquela viúva de Sarepta, que o marido dela tinha adquirido uma dívida grande, e você vê, é um problema que foi gerado dentro do âmbito familiar. E mesmo assim, a gente vê a graça de Deus se manifestando ali naquele momento. A gente vê a graça de Deus se manifestando mesmo antes daquilo. Então a Bíblia inteira, desde o início, desde que foi formado o homem, desde o momento que o homem pecou contra Deus, a gente vê Deus agindo em graça diante do homem. Amém? E a palavra de Deus diz o seguinte, que lá em João capítulo 14, versículo 12... Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, o farei. Aqui, Jesus Cristo está trazendo uma chave para a igreja. A palavra ela deixa claro, irmãos, que quando nós vamos chegar para Deus e vamos pedir algo, a gente não está pedindo no nosso próprio nome. A gente não está pedindo de acordo com a nossa condição humana, mas nós estamos apresentando um intercessor, que é Jesus Cristo, diante de nós. E é através desse intercessor que nós vamos alcançar as coisas da parte de Deus. E Jesus Cristo, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, pedi ao Pai. Irmãos, as nossas orações, elas devem sempre estar direcionadas a Deus. A gente não ora para Jesus, a gente ora a Deus, a gente pede ao Pai e através de Jesus Cristo, nosso intercessor, Jesus Cristo, Ele vai fazer com que Deus, através do sacrifício dele lá naquela cruz, nos conceda aquilo que a gente pede, nos conceda aquilo que nós estamos almejando da parte de Deus. Amém? E
a palavra de Deus também fala que se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, tudo aquilo que nós perdemos no seu nome, nós crendo que já recebemos. Então, a partir do momento que nós estamos diante de uma circunstância, vamos supor que a gente gastou mais do que ganha e entrou ali numa crise financeira, entrou ali numa crise onde a gente não é capaz de pagar aquelas dívidas, onde a gente não é capaz de pagar aquilo que nós estamos devendo. Quando a gente se vê diante de uma situação dessa, muitas vezes Satanás ele tenta nos intimidar. Ele tenta falar na nossa cabeça e dizer: você está nessa situação aí porque você não soube administrar o seu dinheiro. Você está nessa situação aí porque você é um mau administrador. E ele começa a jogar esses pensamentos, essas condenações na cabeça da pessoa, a fim de que essa pessoa ela não chegue diante de Deus e ore. Ela fique com vergonha de orar para Deus, com vergonha de falar: Senhor, me ajuda a escapar dessa situação financeira que eu estou aqui nesse momento. Mas eu quero dizer para vocês que Cristo Jesus é quem pagou o sacrifício por nós. Cristo Jesus é aquele que morreu e nos deu o livre acesso ao Pai. Então não importa se essa circunstância foi gerada por você, não importa se a circunstância, às vezes a pessoa não come também de forma adequada, né? Bebe muito refrigerante, acaba contraindo ali uma diabetes ou uma pré-diabetes ou alguma pressão, algum problema de pressão. E ela fica com vergonha também de orar a Deus. Mas, irmãos, a palavra de Deus fala para a gente se achegar a Deus, sem culpa, confiadamente. A gente precisa ter essa confiança para entrar diante de Deus. A gente precisa ter essa confiança, porque Deus, irmãos, Deus ele se tornou o nosso Pai. E quem é o Pai que o Filho chega para a gente e pede um pão e a gente joga uma pedra para ele comer? Então, voltando àquele primeiro versículo, a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que Deus, Ele é bom. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer. Sabe, irmãos, a gente precisa ter uma consciência. A gente precisa ter uma consciência de que a gente está em Cristo. A gente precisa ter uma consciência de que a gente é nova criatura. De que nós não estamos mais de acordo com o fluxo desse mundo. De que nós não estamos mais de acordo com o presente século. Mas aquilo que Deus reservou para nós ali depois do arrebatamento. Aquilo que Deus reservou para a igreja depois do arrebatamento. Nós já podemos viver de forma antecipada aqui na terra. Porque Deus, Ele anteveu as dádivas do futuro para nós. Ele trouxe os presentes, sabe, o presente século, ele é governado por Satanás. Satanás, ele impera no mundo. Mas nós que somos igreja, ele nos chama de embaixador. Ou seja, o fato de nós sermos embaixadores significa que nós não pertencemos a esse sistema. Significa que dentro do nosso muro para cá, quem comanda é o reino de Deus. Quem comanda são as regras dos céus, sabe? E eu fico muitas vezes chocado, né, com as coisas que eu vejo no mundo, no sentido de que o mundo trabalha o tempo inteiro para tentar invalidar a palavra de Deus. Ele trabalha o tempo inteiro para tentar fazer com que a gente não creia que essas palavras aqui são verdade. Mas a partir do momento que a gente vira o nosso coração para Deus, inclina os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo e começa a receber essa palavra e a fé começa a ser gerada no nosso coração e a gente começa a experimentar dessas coisas, irmãos, uma convicção nasce dentro do nosso coração. E quando essa convicção nasce dentro do nosso coração, a gente percebe as estratégias de Satanás. A gente tem a sensibilidade espiritual para saber o que Satanás está querendo com aquilo. Sabe, às vezes a gente conhece alguns tipos de pessoas, né? Existem alguns tipos de pessoas que são difíceis e a gente conta com a graça para lidar com pessoas difíceis. E às vezes a gente está lá trabalhando, tranquilo, em paz, aí chega uma mensagem no WhatsApp, você abre e é aquela pessoa é a criatura abençoada. E você lê aquela mensagem e a pessoa te manda ali um texto, e através do texto que ela te mandou, você já sabe o que ela está querendo, você já sabe que ela está com alguma estratégia ali para tentar conseguir, para tentar ganhar algo de você, para tentar te ludibriar, para tentar arrancar alguma coisa de você. E essa mesma sensibilidade que a gente tem para essas pessoas, a gente precisa ter para Satanás. Porque Satanás ele chega se esgueirando, ali como quem não quer nada, dando sugestões, tentando levantar conceitos contrários àquilo que a palavra de Deus traz, muitas vezes usando até a própria palavra de Deus
para fazer com que a gente não ore a Deus, mas a palavra de Deus nos diz que a gente precisa romper isso, a gente precisa crer no sacrifício de Jesus, irmãos. A nossa fé está em Cristo, a nossa fé está no que Cristo fez por nós, e a gente precisa se fortalecer nisso, porque isso é o que nos traz força, porque se a gente confia nos nossos próprios esforços, se a gente confia na nossa própria força, a gente acaba fraquejando, a gente acaba caindo numa situação onde a gente não consegue mais viver aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra, a gente precisa confiar nesse sacrifício de Jesus, confiar que nós estamos firmados em uma rocha. A gente não está firmado em uma gelatina que a qualquer momento a gente cai de um lado para o outro, mas a gente está firmado numa rocha dura, numa rocha capaz de nos suportar, capaz de nos dar o suporte, não no sentido de nos suportar porque a gente é chato, mas de nos suportar no sentido de nos assistir, no sentido de nos dar auxílio. E Jesus Cristo é esse que lutou por nós. E Satanás, eu já vi ele trazendo, na minha mente, inclusive, tem lá em Tiago, né, ele fala assim, eu não anotei o capítulo, mas ele fala assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Aí muitas vezes a gente está numa situação onde a gente quer, trocar de carro, né? A gente está com um carro aqui, quero um carro melhor. E a gente fica com vergonha de Deus, falando: se eu pedir isso aqui, vai ser para o meu próprio deleite. Eu não vou pedir, não. Mas a gente vê que aqui a gente tem um contexto. Ele fala assim, que as guerras vêm, né, dos deleites das pessoas, que os nossos membros guerreiam, que as pessoas cobiçam e nada têm, porque são invejosas, sabe? O contexto que ele está trazendo aqui, ele não é um contexto de um crente, não é um contexto de uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que quer ter um carro, não para poder dar uma carona para o irmão quando for necessário, não para poder, fazer a obra, mas para poder ostentar, para poder mostrar ali nas redes sociais o quão bom ele é, o quão bom, a ostentação do homem. Esse tipo de coisa, irmãos, é do que esse versículo está falando. Os próprios deleites não é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, aquilo que nos vai fazer bem, porque Jesus Cristo falou que Deus, tudo aquilo que a gente pedir no nome dele, ele nos concederia para que a nossa alegria fosse completa. Ou seja, Deus, ele tem um interesse que a nossa alegria, ela seja plena, que a gente não tenha falta de nada, pelo contrário, que a gente abunde para a gente poder fornecer para aqueles que precisam, para a gente poder distribuir para aqueles que precisam. Isso é a vontade de Deus. E Satanás, ele usa muito esse versículo. Sabe, quando ele tentou Jesus com a palavra. Ele jogou a palavra para Jesus Cristo, para tentar fazer com que esses tipos de sofismas entrassem na mente de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, por ter a palavra no seu coração, por estar blindado com a palavra, por ter o capacete da salvação sobre ele rejeitou aquela palavra. E com a própria palavra, ele refutou aquilo que Satanás estava querendo. Então, irmãos, fica com isso aqui, ó. Se você não pode alcançar nada porque não pedis. Irmãos, a gente precisa pedir. A gente precisa, as nossas necessidades, para elas serem supridas, muitas vezes, às vezes é só da gente pensar, eu queria tal coisa, às vezes só de pensar Deus concede. Amém? Às vezes você nem pede, mas tem coisas, irmãos, que a gente precisa pedir, tem coisas que a gente precisa chegar para Deus e falar: Senhor, preciso do seu auxílio neste ponto. Por quê? Porque Deus, ele não invade. Quem invade as nossas vidas, quem tenta fazer uma bagunça, é Satanás. Mas Deus, ele entra onde ele é convidado. Deus, ele é um Lorde, ele é um Senhor. Ele não chega invadindo a casa de ninguém, ele não chega com o pé nos peitos, derrubando a pessoa. Deus, ele é bom.
ele é educado, ele nos conduz em segurança, amém? E o interesse de Deus é que a gente conte com Ele, é que a gente olhe para Ele não como uma pessoa ruim, uma pessoa carrancuda, mas como um pai bom que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Então, quando a gente for pedir algo para Deus, peça confiadamente, peça com essa consciência de que Deus é bom, com essa consciência de que Deus está com as mãos estendidas para você, de que Ele não vai negar o pão para aquele que lhe pediu o pão, que Ele não vai jogar uma pedra em você quando você pedir pão, por mais que a circunstância tenha sido criada por você, e eu estou reforçando isso, porque eu passei por um período de dificuldades financeiras há um tempo atrás, e eu tinha vergonha de orar a Deus e pedir a ajuda dEle. Não sei se era orgulho, talvez fosse, mas é muito provável que fosse um sofisma que a palavra de Deus quebrou. E a gente precisa deixar que esses sofismas sejam quebrados pela palavra. A gente precisa crer que esse Deus é bom, a gente precisa saber e ter isso em mente, que a gente pode contar com Ele, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não negou seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará porventura todas as outras coisas? Amém? Então a gente precisa estar com essa palavra firme, a gente precisa repetir essas informações na nossa mente quantas vezes forem necessárias, porque Satanás, ele não cansa de repetir as mentiras lá fora, ele conta a mesma mentira 10.000 vezes para a gente, ele tenta contar, então a gente vai ouvir as mesmas verdades 10.000 vezes, porque a verdade, ela vai prevalecer contra aquela mentira, amém? Meu tempo acabou, irmãos. Eu agradeço porque Deus, Ele é bom. Eu agradeço porque essa consciência, ela está sendo formada e ela está nos moldando para que a gente viva tempos extraordinários aqui nesta terra. Deus, Ele tem um plano na nossa vida, e falando especificamente sobre esta igreja aqui da Ceilândia, Deus já colocou essa nota no meu coração. Ele tem um plano de crescimento, irmãos, que a gente não consegue nem imaginar com a nossa mente humana, mas a gente vai ver com os nossos olhos, porque Ele é fiel, e porque tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Obrigado. Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco, e eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. Eu entrego a minha vida de fato e de verdade ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo, e nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.